hoje a gente vai falar muito sobre a questão ligada à amamentação, tá? A gente vai falar muito nesse curso sobre amamentação, vai falar sobre alimentação complementar, como é que eu faço isso para crianças até os 2 anos, que é esse momento ouro da vida da criança. Então, a gente vai dar entender o porquê de ainda, apesar de tantas evidências, ainda tem que falar sobre amamentação, por que a gente, mesmo sendo um país de referência nisso, a gente ainda está com um índice baixo, entender por que a amamentação é tão importante, o que existe no leite materno que ele pode fazer pela criança, o que ele faz pela mãe, as evidências científicas, os artigos que trabalham com isso, e a partir daí, fazendo esse acompanhamento adequado, como é que eu cuido dessa mulher, como é que eu cuido dessa criança, para quando chegar o momento da entrada de alimentos, o que eu tenho que colocar, qual é a quantidade que uma criança come, o que a gente vai ver hoje, como é que eu organizo essa questão de alimentação de paladar dessa criança, né, os erros que acabam acontecendo. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. E aí, vamos começar então com a nossa aula. E vamos dar introdução na parte de amamentação, que é muito importante. A minha experiência ligada à amamentação, ela é algo que assim, eu trabalhei durante muito tempo e continuo com esse trabalho até hoje. É uma das áreas que eu mais gosto de materno-infantil. Eu falo que eu fui abraçada por essa área. Eu já trabalho com ela há 8 anos, então já tenho uma certa experiência. Fiz parte de um grupo de pesquisa de saúde materno-infantil da UFRJ. Hoje eu faço parte de um grupo de saúde da mulher, né, e da criança na UF. Então, ainda trabalho com isso. No meu período de mestrado, eu fiz mestrado em saúde pública e o meu foco foi o ganho de peso pós-parto dessa mulher, onde a amamentação ela se torna algo diferencial e a gente percebe que tem muito problema. Trabalhei em posto de saúde, nesse meu período anterior à minha pesquisa e depois da minha pesquisa, então fui para a clínica da família, acompanhei paciente lá, trabalhei 1 ano numa maternidade daqui do Rio de Janeiro, a Fernando Magalhães, e aí acompanhei as mulheres, né, nesse momento que elas estão ali para poder ter o seu bebê, mulheres que tiveram intercorrência tiveram que ficar internadas, esse acompanhamento da criança, fiquei um bom tempo em banco de leite. Então, assim, a amamentação é algo que faz parte do meu dia a dia de trabalho. E aí, hoje a gente vai entender por que existem algumas diferenças, por que a gente precisa estar ainda batalhando, falando sobre a amamentação, né? Por que ela é tão importante e mesmo assim ela acaba não sendo utilizada, né, de forma integral, a mãe acaba não recebendo o apoio que ela deveria receber, né, das autoridades, e isso também acaba complicando. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Para a gente entender sobre a amamentação, eu preciso voltar um pouco no tempo. A gente precisa ver alguns aspectos históricos ligados à amamentação, né, essa questão do aleitamento, e perceber que muita coisa do que é feito hoje ainda é algo de séculos atrás, tá? Quando a gente vai voltar um pouco, tem uma época que ela é muito marcante para isso, tá? Final do século XVI, início do século XVII. Esse período é um período onde se popularizou a questão daquela mulher que amamenta o filho de outra, né? A ama de leite. Por que se popularizou? Porque se tinha uma cultura, que ainda tem, tá, em muitos lugares, de que assim, a mulher está ali para fazer filho. E o homem mostra a capacidade dele, né, de ter, como ele manter o seu legado através dos filhos. Então, tinha aquele pensamento nessa época de que assim, quanto maior for a família, mais chances vai ter desse nome, desse legado continuar. E para esse legado continuar também, eu preciso que seja homens. Por quê? Porque a mulher acabava perdendo o sobrenome dela para o do marido, então aquela linhagem daquela família acabava sendo esquecida. Então tinha essa coisa assim, a mulher casava, logo em seguida tinha que ter filho, né? Porque era praticamente o pensamento de, para isso que ela está aqui. E quando ela tinha uma menina, a intenção era que ela engravidasse logo em seguida, e se percebia que com a amamentação a mulher não pegava outra gravidez,
né? Por que que isso acontece? Porque a amamentação, ela como é uma coisa tão perfeita do organismo, o corpo entende que se eu estou cuidando de uma criança, eu não estou pronta para ter outra. E a mulher acaba não ovulando nesse período e enquanto ela está amamentando, ela não consegue engravidar. Era considerado nessa época que a mulher ficava tão cansada, que a criança consumia tanto essa mulher, que era por isso que ela não tinha forças para conseguir engravidar de novo. E aí surgiu a questão da ama de leite. Vamos colocar então uma mulher para amamentar, por quê? Porque aí a outra fica livre. Realmente, se ela não está amamentando, o leite dela vai secar e ela vai acabar o quê? Voltando de novo a menstruar, ovular e aumentar a chance de vir uma nova gravidez. Então, houve um consenso geral de que a criança nascia, já tinha que ter uma escrava ali para poder cuidar dessa criança. Mas o que aconteceu quando fizeram isso? Aconteceu que as crianças começaram a adoecer, né? E várias vinham a falecer. Toda vez que uma mulher escrava ela ia amamentar a criança, ela normalmente estava amamentando porque ela acabou de ter o filho dela. Então, imagine para a situação para essa mulher presa nas piores condições do mundo e a hora que ela tem o filho dela, ela não pode cuidar do próprio filho dela para cuidar do filho de outra pessoa. Elas acabavam sempre estando muito para baixo, com depressão, chorando e tinha muita situação ligada à crença, onde se achava que nesse momento essa mulher ela estava passando todo aquele sofrimento dela para a criança, era por isso que a criança adoecia. E aí a criança acabava morrendo por conta disso. E aí qual foi o pensamento? Volta a criança para a mãe? Não. Então, assim, isso já era um consenso. A mulher precisa estar livre daquela criança para ela poder gerar uma nova criança. Se a ama de leite não está dando certo, a gente precisa então criar uma forma de ter um leite artificial. Então, no século XVII, a gente já tem os primeiros movimentos da indústria no desenvolvimento de alimentos artificiais para a criança, tá? E aí a propaganda disso era, se eu estou fazendo algo assim e eu quero convencer que a população que isso é o melhor que pode ter para a pessoa, eu não quero que essa criança volte para o colo da mãe, eu começo a usar a frase muito do cientificamente comprovado, tá? Então, eles eram assim, produtos cientificamente preparados. Até hoje, a gente vê isso, né? Quando vai ter um produto, alguma coisa assim, os médicos confirmam que esse é o melhor produto que existe. Ele é cientificamente comprovado a sua eficácia. Só que ninguém te apresenta isso, né? Quem são os médicos? Por que não tem o nome, então, daquela pessoa dizendo, atestando ali? Dizer que médicos confirmam é uma coisa muito vaga. Dizer que o produto é cientificamente comprovado. Cientificamente por quem? A gente tem que começar a fazer esses questionamentos, principalmente nós que somos profissionais de saúde. Não sair vendendo essas coisas que a gente vê, né, em blog, que vê às vezes escrito lá assim, existem vários artigos falando desse assunto. Existe mesmo? Vou procurar saber, vou procurar jogar lá, vou jogar aquele assunto, né, num Google Acadêmico, né, num Cielo, num PubMed, para eu poder perceber se aquilo realmente está sendo algo que está sendo pesquisado e se aquelas pesquisas, né, estão trazendo algum resultado para aquilo que está sendo apresentado na propaganda. Mas nessa época ninguém tinha a questão ligada a vou pesquisar sobre isso, né? Você aceita, né? E é até hoje assim pela grande parte da população, né? Eles acabam recebendo esse discurso que aparece na televisão, aparece em revistas e acaba passando isso para frente. Não, o médico falou que e pronto, né? E às vezes não é assim. Então já vejam aqui do lado tem a imagem de uma propaganda de um leite, né, para criança, um leite em pó, onde esse leite, né, que a gente nem vê mais, ele começa a utilizar também formas de apelo à parte humana da gente, né? Então, assim, ninguém contesta que a mãe é a pessoa que melhor conhece o filho. E aí a indústria também percebe isso. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma propaganda falando, olha, sobre, assim, a opinião da mãe. Se é a opinião da mãe, a mãe sabe o que é melhor para o filho dela. Então, não existe como eu pensar que isso está errado, tá? Então, é pegar e utilizar também a sabedoria popular como forma de promover a venda desse produto. Mas esses produtos não resolveram vários problemas que as crianças tiveram. Por quê? Eu tenho uma baixa concentração de proteína no leite humano, em comparação com os leites de origem animal, tá? E aí,
Quando eu tenho uma grande quantidade de proteína ali, eu sobrecarrego muito o funcionamento do rim, o funcionamento do fígado. E foi percebido que, assim, se eu pegar o leite direto do animal e dar para a criança, isso acaba não trazendo resultados bons. E essa criança pode adoecer, né, por conta dessa questão mesmo de excesso de nutrientes. E aí a medida foi o quê? Vamos fazer então uma diluição do leite, porque se eu boto mais água, eu consigo diminuir a quantidade de proteína. Ok, isso funciona. Só que aí eu vou diminuir a quantidade de gordura e também vou diminuir a quantidade de carboidrato, que não é tão elevada. E aí a consequência é deixar isso com uma baixa densidade calórica. Então, assim, ele não fornece a energia que a criança precisa. Bem, então eu já entendi, eu jogo água ali e eu acabo diluindo a proteína, mas agora eu preciso aumentar a caloria. Então, como é que eu vou aumentar a caloria? Eu vou escolher algo que não tenha proteína. E aí começou a se adicionar açúcar e cereais. Na época que eu me formei, se ensinava muito o cálculo de mamadeira, feito com farinha, feito com óleo, que era para você fazer essa concentração, né, de nutrientes, onde eu melhorava a questão calórica, tá? Só que eu estou colocando alimentos que têm uma caloria alta, né? Alimentos refinados, alimentos processados, e isso acaba não sendo o mais adequado. E mesmo fazendo isso, eu não resolvo uma questão que é muito importante, tá? O leite materno, ele tem fatores de proteção que nenhum outro leite vai ter. Então, mesmo que eu faça que ele fique com uma caloria igual à do leite materno, eu continuava tendo crianças morrendo, principalmente aquelas que utilizavam nas primeiras semanas de vida. Então, as evidências científicas que foram sendo ganhando cada vez mais espaço, os estudos começaram a mostrar o quê? Que fazer esse tipo de alimentação não era o mais adequado para a criança, tá? Então, eu crio um leite em pó. Eu estou suprindo, sim, a quantidade de caloria, mas eu não estou dando os anticorpos, eu não estou dando fatores de proteção, eu não estou modulando a forma da microbiota dessa criança, e isso tudo tem impacto direto na vida desse bebê, tá? Mas a indústria, ela quer vender o produto dela. Disso a gente não consegue mudar, porque ela não é uma entidade, as indústrias de alimentos, eles não são entidades filantrópicas. Eles são empresas que criam um produto que querem que esse produto seja vendido, né? E para eu vender esse produto, eu tenho que dizer que o meu produto é o melhor do que qualquer coisa que você possa encontrar. E aí eles começaram a criar cada vez mais dificuldades em relação ao aleitamento materno para convencer você de que você tem a necessidade daquele produto. Então tinha incentivo para a mãe não amamentar, né? Falando sobre toda a capacidade que ele poderia dar de suprir as necessidades da criança, deixando a mulher mais livre. Lembrar que a gente tem uma mudança muito grande no papel da mulher na sociedade. As mulheres cada vez mais entrando em mercado de trabalho. Isso cresceu muito depois da década de 40. Então, eu tenho uma mulher que agora fica muito tempo fora de casa, uma mulher que tem dupla jornada, e aí qualquer coisa que venha para facilitar a vida dela, dizendo que aquilo ali é benéfico para o filho dela, ela vai aceitar. Além disso, tem também a indústria que começa a criar caminhos de falar assim, tá, eu preciso eu já estou convencendo essa mulher de que ela precisa desse produto, mas eu preciso fazer com que esse produto chegue até ela, que ela tenha conhecimento de qual produto é melhor, né? Que de todos os que estão sendo colocados no mercado, o meu se destaque para ela. E aí se dá incentivo a médicos, né? Na época os médicos americanos, para que eles indicassem esse tipo de produto para as crianças de classe média. Por quê? Porque eu também quero que o meu consumidor seja alguém que consiga comprar isso, né? Toda semana. E aí vocês vejam a que nível chega as propagandas. Então, por exemplo, leite, né, condensado sendo oferecido para bebê. Por quê? Porque ele era um tipo de leite. E aí o gosto é bom? Lógico que é. Leite condensado é muito bom. E não tem criança que não vai gostar de açúcar. E aí você vejam que eles vão fazendo as propagandas. Olha, aqui nessas imagens, tá, isso é propaganda, né, de algumas décadas atrás. E aí mostrando só bebê, né, utilizando isso. Essa primeira propaganda que tem
uma mulher levando isso para um bebê, né? Os bebês são sempre bebês muito gordinhos, né? Porque tinha aquela visão do bebê gordinho, bebê saudável. E aí falando, olha, chegou o leite moça, olha que maravilha, esse tipo de produto. Não sei se vocês estão observando nessa foto, ali no cantinho tem um quadradinho escrito grátis. O que é isso? Hoje a gente recebe representante, não é? Que dá para a gente algum produto para você dar para o paciente, para formar a opinião desse paciente, para esse paciente consumir, gostar, ir lá e comprar. Nessa época eu não tinha nem televisão. Então, assim, como é que eu vou chegar na pessoa? Então, vinham essas propagandas no jornal e como é que eu entro na casa dessa pessoa? Tinha um cupom com um endereço para onde você mandava colocando seu endereço. Você recebia pelo correio na sua casa a amostra do produto. Porque quando você experimenta e você gosta, a chance de você comprar vai ser muito maior, tá? E aí vocês vejam aqui na direita tem uma outra propaganda, né, da maior indústria que a gente tem nessa área, né, de alimentação infantil. E aí a propaganda fala que o produto deles é feito para bebês felizes, né? E aí coloca o desenho da cegonha, que é que traz bebê, os bebês tudo com roupa igual de anjinho, né? Olha que lindo, e todo mundo feliz da vida em volta da lata de leite em pó, né? Essas propagandas acabam estimulando o subconsciente, por quê? A pessoa vê aquilo ali e fala assim, gente, esse é o produto adequado para a criança. Ela entende que aquele produto foi feito especialmente para a criança. Quando, na verdade, ele tem muita coisa ali que às vezes não era para ser colocado para a criança. Mas ele é criado. E aí a indústria vai crescendo com isso. Essa última propaganda aqui, que tem 2 bebês, e a propaganda já com uma coloração mais parecida com de uma foto, né? Não é um desenho, né? E ela está ali mostrando como que eles evoluíram em pouco tempo. Se olhar, eles estão colocando ali 6 tipos de leite diferentes. E aí o que ele fala? Mesmo que sejam gêmeos, os bebês não são iguais. O que é isso? Já mostrando que eu posso ter fórmulas diferentes para cada necessidade, que é o que a gente vê hoje. Eu tenho antirregurgitação para criança que tem refluxo, eu tenho fórmula sem lactose para criança que apresenta alguma intolerância, eu tenho fórmula hidrolisada, parcialmente hidrolisada para as crianças que têm algum tipo de alergia, que têm alguma dificuldade, né, de digestão. Eu tenho fórmulas para crianças até 6 meses, fórmulas acima de 6 meses. A gente vai ver isso aqui. Mas percebam que, assim, a indústria, em pouquíssimo tempo, ela aumentou a gama de produtos dela de uma forma assustadora, né? E por conta disso, a gente teve que criar até alguns regulamentos, porque ficou uma coisa muito invasiva, né? A criança praticamente já vai ingerir um alimento, né, industrializado desde o seu primeiro dia de vida, porque o foco era esse, né? É eu formar um consumidor desde novo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho com isso situações que vão incentivar essa indústria. E isso continua até hoje, tá? Então, as rotinas hospitalares, como é que elas eram? Eu separava a criança da mãe dela após o parto. Por quê? Para a mãe poder descansar. Só que essa criança precisa ser alimentada. Então, vamos dar um complemento, vamos dar um leite em pó. E aí eu já mostro para a mulher, olha como é que vai ser maravilhosa a sua vida. Se você der essa fórmula para a criança, você volta a dormir, você não precisa ficar com a criança pendurada no seu peito, né? Quantas pessoas vão para a maternidade hoje e a primeira refeição da criança acaba sendo uma fórmula que eles dão com esse nome. Demos um complemento, né? Complemento é quando eu quero complementar algo que já existe, né? E muitas vezes a criança não teve oportunidade nenhuma de ser amamentada. Então ele não foi um complemento, ele foi o alimento dado para aquela criança. A limpeza excessiva dos mamilos, falam que a mãe tem que limpar muito bem, que a mãe tinha que esfregar, e aí com isso a mulher acabava se machucando, e aí ficava impossibilitada, né? Criar horário fixo, né? Hoje a gente trabalha muito com a amamentação livre demanda, que é aquela coisa, a criança tem que mamar de 3 em 3 horas. E aí se a criança estava com fome, a criança ficava com fome até daquele horário, às vezes a criança acabava tendo hipoglicemia, e aí não tinha força para mamar. Outros momentos fazia a mulher forçar a criança a comer numa hora que ela não estava sentindo apetite. Então, isso complicava muito a amamentação, ter uma continuidade. E retiravam as mamadas noturnas. Então, de madrugada, toda mulher dormia enquanto a criança recebia uma fórmula. Se eu ofereço alguma outra coisa, meu corpo começa a entender que ele não precisa produzir leite naquele horário. E todas essas situações vão fazendo com que a mulher pare a produção de leite materno.
Então, os pensamentos eram que a prática de amamentar deixava essa mulher mais debilitada, a questão do saber da mulher era ignorada. Então, se ela falava assim, não, mas eu percebo que meu filho fica melhor quando eu amamento, olha, eu sou profissional de saúde, eu estudei para isso, tá? E assim, o que você sabe é crendice, então não se leve em conta o que essa mulher tem de conhecimento do próprio filho, tá? E um aumento muito grande em estratégias de marketing focadas, né, estratégias inadequadas, estratégias enganosas, tá? Porque isso eu falo sempre, que eu, no curso de marketing eu falo muito, marketing não é um vilão. As pessoas apontam muito marketing como se fosse algo negativo. O problema não está aí. O problema é que o marketing é uma forma de eu mostrar o valor de determinada coisa. O problema é o marketing enganoso. É o profissional que não tem ética e utiliza técnicas de venda como forma de persuadir você a ir por um caminho que vai te prejudicar, ao invés de trazer benefício.